Um dos principais parâmetros que precisamos considerar quando estamos projetando uma fonte chaveada ou qualquer outro conversor de potência é a dissipação de potência nos componentes, principalmente nos semicondutores. Apesar dessa dissipação ser bem menor do que nos reguladores lineares, ela pode danificar um diodo ou um MOSFET, por exemplo, devido ao sobreaquecimento. Então nesse vídeo veremos como estimar a dissipação de potência em um transistor MOSFET operando como interruptor estático. Bora lá! No vídeo anterior vimos como um transistor MOSFET é construído e como ele realmente funciona. Também vimos que na eletrônica de potência estamos interessados apenas na região de corte e na região resistiva, onde o MOSFET ele opera como um interruptor estático, ora bloqueando, ora permitindo a passagem da corrente. Acontece que durante a condução, assim como durante as transições entre essas regiões de operação, existe uma dissipação de potência devido à presença simultânea de tensão e corrente sobre o transistor MOSFET. E como ficou claro nos vídeos sobre dissipadores de calor, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui no card, essa dissipação de potência, que costumamos chamar de perdas, ela pode elevar a temperatura de junção do componente para níveis superiores ao limite máximo. E isso obviamente vai danificar o componente por sobreaquecimento. Então sempre que formos trabalhar com interruptores estáticos de potência, seja ele um diodo, um tiristor, um triac, um MOSFET, enfim, é importante estimar a dissipação de potência antes de testarmos o circuito na prática, para verificar se é necessário utilizar um dissipador de calor ou não. Na eletrônica de potência, os interruptores estáticos normalmente operam em alta frequência. Nesses casos, podemos separar o cálculo das perdas em duas parcelas, as perdas por condução e as perdas por comutação, popularmente conhecido como perdas por chaveamento. Quando o MOSFET está em condução, operando na região resistiva, ele pode ser modelado como um simples resistor, que é denominado de RDS-on nos datasheets dos fabricantes. Ou seja, é a resistência entre o dreno e o source quando o MOSFET está conduzindo. Então, o cálculo das perdas em condução se resume simplesmente ao cálculo da dissipação de potência em um resistor. E como já sabemos da análise de circuitos elétricos, a potência dissipada em um resistor é dada pela resistência vezes a corrente ao quadrado. Como na maioria das aplicações eletrônicas de potência a corrente que circula pelo MOSFET não é constante e sim pulsada e periódica, precisamos usar o valor eficaz da corrente e não o valor médio. De forma resumida, o valor eficaz de uma corrente periódica equivale ao valor de uma corrente contínua que dissipa a mesma potência média em um resistor. Se você quer entender melhor de onde vem esse conceito e como calcular o valor eficaz de uma forma de onda periódica, vou deixar o link na descrição desse artigo que escrevi no blog Eletrônica de Potência. Só para vocês terem uma noção, o valor eficaz de uma corrente retangular com valor de pico ID e razão cíclica D é calculado como o produto entre a corrente máxima e a raiz quadrada da razão cíclica. Supondo que essa é a corrente que circula pelo MOSFET, o que é verdadeiro na maioria dos conversores chaveados básicos, então as perdas em condução podem ser reescritas como RDS-on vezes a corrente máxima ao quadrado vezes a razão cíclica. Para chegar num valor mais preciso, é importante entender que a resistência entre o dreno e source durante a condução depende de alguns fatores, como a temperatura, a tensão entre o gate e source, corrente de dreno. Observe que o valor fornecido no datasheet ele é válido para uma determinada condição de temperatura, que tipicamente é de 25 graus Celsius, e também para determinada tensão entre gate e source e corrente de dreno. Alguns datasheets fornecem um gráfico que relaciona a resistência em condução com a tensão entre o gate e o source. Aqui fica claro que quanto maior a tensão de comando, menor vai ser a resistência RDS-on, já que a condutividade do canal melhora à medida que essa tensão aumenta além do valor de limiar. Nesse outro gráfico, podemos perceber que uma tensão VGS maior garante que a resistência de condução vai variar menos em função da corrente de dreno. Então o primeiro passo é escolher a maior tensão entre o gate e source possível, para reduzir a resistência RDS-on e consequentemente as perdas por condução. Isso também vai garantir que o MOSFET de fato opere na região resistiva quando estiver em condução. Normalmente a gente utiliza uma tensão VGS entre 10 e 15 volts, sendo 15 volts uma boa escolha para 99,9% dos casos. Outra variável que podemos considerar para obter um valor de RDS-on mais próximo do real é a temperatura. Esse gráfico apresenta um fator de resistência normalizado, que relaciona a resistência RDS-on com o valor em 25 graus Celsius em função da temperatura. Então basta encontrar o valor desse fator para determinada temperatura de junção e multiplicar pela resistência RDS-on referente a 25 graus Celsius, que é o valor que encontramos anteriormente. Caso o datasheet não forneça todos esses gráficos, recomendo a leitura desse Application Note e desse artigo que escrevi no blog Eletrônica de Potência. Também vou deixar os links na descrição. Para confirmar se o MOSFET vai de fato operar na região resistiva, podemos utilizar essa equação aqui, onde a tensão entre o dreno e o source deve ser menor do que a diferença entre a tensão gate-source e a tensão de limiar. Nesse caso, a tensão entre o dreno e source vai ser dada pela multiplicação entre a resistência RDS-on e a corrente máxima que vai circular pelo dreno.
Antes de explicar como calcular as perdas por comutação, eu quero que você entenda a diferença entre o comportamento dinâmico do MOSFET quando utilizamos uma carga resistiva ou uma carga indutiva. Para isso, vou mostrar uma simulação no LTSpice. Nessa simulação, tenho dois circuitos com o MOSFET IRFZ48N. O primeiro deles está comutando uma carga resistiva de 1 ohm alimentada por uma fonte de tensão de 10 volts, e o segundo está comutando uma carga indutiva de 1.5 mH alimentada também por uma fonte de tensão de 10 volts. Como essa carga indutiva, precisamos acrescentar aqui um diodo de roda livre para fornecer um caminho para a corrente do indutor quando o MOSFET entra em bloqueio. Além disso, estou utilizando essa mesma fonte para comandar ambos os MOSFETs. Essa fonte fornece uma tensão pulsada de 0 a 15 volts com uma frequência de 20 kHz e a razão cíclica de 0,5. Nesses gráficos temos as principais formas de onda para nossa análise. Aqui embaixo podemos observar a tensão VG, que é aplicada por essa fonte, em verde, e em azul a tensão medida entre o gate e o source de um dos MOSFETs. Então podemos analisar a entrada em condução do MOSFET, quando a tensão entre o gate e o source vai de 0 a 15 volts, e depois o bloqueio do MOSFET, quando essa tensão vai de 15 volts para 0. Observe que existe um atraso entre a tensão aplicada e a tensão de fato observada no terminal do gate. Isso se deve às capacitâncias intrínsecas do MOSFET, como observamos no vídeo anterior. Se a gente aplicar um zoom aqui, fica fácil identificar aquele efeito Miller que é caracterizado por essa região de platô aqui. Mas o que estamos interessados, na verdade, é na corrente de dreno e na tensão entre o dreno e source para a gente calcular a potência dissipada no MOSFET. Nesse gráfico de cima temos a tensão entre o dreno e source e a corrente de dreno para o MOSFET com carga indutiva, e no último gráfico a tensão dreno e source e a corrente de dreno para o MOSFET com carga resistiva. Aqui estamos analisando a entrada em condução do MOSFET, quando a corrente do dreno varia de 0 para o valor da carga e a tensão dreno source varia do valor máximo de bloqueio para algo próximo de 0. Observe que no caso do MOSFET com carga resistiva, a tensão entre o dreno e source começa a reduzir ao mesmo tempo que a corrente de dreno começa a aumentar. E isso ocorre quando a tensão entre o gate e o source atinge aqui o valor de limiar, que está próximo dessa região de platô. Já no MOSFET com carga indutiva, existe aqui um atraso, que também estudamos no vídeo anterior, onde a tensão entre o dreno e source só começa a reduzir quando a corrente de dreno já está num valor bastante elevado, quase próximo aqui do valor máximo de operação. E como temos aqui tensão e corrente simultaneamente por um intervalo de tempo maior do que o caso com carga resistiva, obviamente vamos dissipar mais potência para o MOSFET comutando uma carga indutiva. E isso fica fácil de perceber quando calculamos aqui a potência instantânea sobre o MOSFET, que nada mais é do que o produto entre a tensão dreno e source e a corrente de dreno. No caso do MOSFET com carga resistiva, o valor máximo dessa potência chega aqui em torno de 25 watts. Já no MOSFET com carga indutiva, o pico dessa potência está em torno de 81 watts durante a entrada em condução. Para o bloqueio do MOSFET, se a gente aplicar um zoom aqui, também vamos observar uma dissipação de potência durante esse intervalo. Para o MOSFET com carga resistiva, esse valor ainda está próximo de 25 watts, e para o MOSFET com carga indutiva, esse valor máximo está em torno de 100 watts. As perdas por condução, por outro lado, elas não dependem do tipo de carga, e sim da corrente que vai circular pelo MOSFET. Se a gente aplicar um zoom aqui durante a condução do MOSFET, podemos medir a potência que é dissipada no MOSFET com carga resistiva, que está em torno de 733 mW, e para o MOSFET com carga indutiva está em torno de 778 mW. Elas não são exatamente iguais porque as correntes em ambos os circuitos também não são exatamente iguais. Se fossem, teríamos a mesma potência dissipada em ambos os circuitos. Então, com base nisso, podemos aproximar as formas de onda do MOSFET por retas e então estimar as perdas por comutação. Aqui temos o comportamento dinâmico simplificado durante a entrada em condução, considerando uma carga indutiva. Vamos assumir também que a tensão entre o dreno e o source só começa a diminuir quando a corrente de dreno atinge o seu valor máximo. Na simulação vimos que isso ocorre um pouco antes, mas para simplificar os cálculos e ter uma margem de segurança, digamos assim, essa aproximação é totalmente válida. O produto entre a corrente de dreno e a tensão dreno source resulta na potência instantânea dissipada no MOSFET, que está ilustrado em vermelho nesse gráfico abaixo. Então, se a gente analisar apenas o intervalo de comutação, podemos calcular a energia como sendo a integral da potência instantânea durante esse intervalo, que nada mais é do que a área desse triângulo resultante aqui, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, a base equivale à soma dos tempos TRI, que é o tempo necessário para a corrente de dreno aumentar de 0 até o valor máximo, e TFV, que é o tempo necessário para a tensão dreno source diminuir do valor de bloqueio para próximo de 0. E a altura equivale à potência máxima, que é dada pela tensão de bloqueio vezes a corrente máxima que vai circular pelo MOSFET.
A soma desses tempos representa o tempo total de subida, que é denominado de TR, e esse parâmetro é fornecido nos datasheets. Por fim, calculamos a potência média considerando um período de chaveamento, que é dada pela energia dividido pelo período de chaveamento ou vezes a frequência de chaveamento. Isso vai nos dar quantas vezes por segundo essa energia aqui é dissipada no MOSFET. Durante o bloqueio também temos uma dissipação de potência que deve ser considerada no projeto. A única diferença nos cálculos em relação à entrada em condução diz respeito à duração desse processo. O tempo total de descida, denominado de TF, também pode ser encontrado no datasheet, e dependendo do MOSFET, esse valor pode ser igual ao tempo total de subida ou não. Como veremos mais à frente, é até vantajoso deixar o bloqueio mais rápido do que a entrada em condução. Bom, agora já sabemos como calcular as perdas por condução e por comutação. Agora basta somá-las e obter as perdas totais no MOSFET, certo? De certa forma sim, mas tem mais duas coisinhas que precisamos considerar. A maioria dos materiais didáticos e alguns vídeos no YouTube que eu achei sobre esse assunto param por aqui, mas eu quero mostrar para você o que acontece quando utilizamos um MOSFET na prática junto com um diodo de roda livre e uma carga indutiva. Essa é a situação que ocorre na maioria dos conversores chaveados. Na simulação anterior eu utilizei aqui como diodo de roda livre um diodo ideal aqui do software T-Spice, mas agora eu vou utilizar um diodo comercial. E para fazer uma comparação, eu estou considerando aqui um diodo de recuperação rápida e nesse outro circuito um diodo do tipo Schottky. Aqui nesses gráficos temos aquelas mesmas formas de onda, a tensão VG, que é aplicada por essa fonte aqui de comando, e a tensão medida entre o gate e source de um dos MOSFETs em azul. E aqui em cima temos a tensão entre o dreno e source e a corrente de dreno para esse circuito com diodo de recuperação rápida. Se a gente observar durante o bloqueio, nada mudou em relação à simulação anterior. A corrente ela diminui aqui do valor da carga para zero e a tensão entre dreno e source ela aumenta de próximo de zero para a tensão de bloqueio. Porém, se a gente observar aqui durante a condução, agora temos um pico significativo na corrente de dreno antes dela estabilizar no valor da carga. Isso se deve à recuperação reversa do diodo, que ele está funcionando aqui de forma complementar ao MOSFET. Então, quando o MOSFET começa a entrar em condução, o diodo ele entra em bloqueio, né? Mas isso não ocorre de forma imediata. Se a gente analisar a corrente aqui no diodo, observe que quando o MOSFET começa a entrar em condução, a corrente do diodo ela diminui do valor da corrente do indutor, que estava circulando aqui pela roda livre do diodo, né, para zero. Porém, em vez dela estabilizar imediatamente zero, notem que ela continua aumentando no sentido oposto, ou seja, do catodo para o anodo, e essa corrente reversa ela se soma à corrente do indutor e ambas passam pelo MOSFET durante esse intervalo. Então esse pico aqui nada mais é do que essa corrente reversa do diodo que é somada à corrente da carga. E o que isso impacta no circuito? Bom, se a gente analisar aqui a potência instantânea no MOSFET agora, ela apresenta um pico muito maior do que na simulação com o diodo ideal, né? Agora a gente está com um pico aqui próximo de 180 watts, enquanto na outra simulação esse valor chegava em 80 watts mais ou menos. Então quando o MOSFET ele vai operar em conjunto com o diodo de forma complementar, o que acontece na maioria dos conversores chaveados, é importante a gente considerar essa recuperação reversa do diodo, porque ela causa perdas adicionais no próprio MOSFET, né? E só para a gente comparar, eu vou adicionar aqui as mesmas formas de onda para o circuito com o diodo Schottky. Então olha só que interessante, agora não temos mais um pico significativo aqui na corrente de dreno, né? Porque o diodo Schottky tem uma recuperação reversa muito mais rápida do que os diodos de potência convencionais. E isso deixa claro também como é importante a gente escolher os componentes mais adequados, né? Não é todas as aplicações que a gente consegue utilizar diodo Schottky, porque eles não são disponíveis para tensões de bloqueio muito elevadas. Mas em aplicações com tensões mais baixas é interessante optar pelo diodo Schottky em vez de um diodo de recuperação rápida. Durante o bloqueio do MOSFET, como não existe aqui a recuperação reversa do diodo, a dissipação de potência em ambos os casos são semelhantes, né? Próxima de 100 watts, o que está de acordo também com a simulação que fizemos utilizando o diodo ideal. Então o impacto do diodo está durante a entrada em condução do MOSFET devido à sua recuperação reversa. E se a gente pensar que a dissipação de potência ela é tanto maior quanto maior for o tempo que a gente vai ter tensão e corrente simultânea em cima do MOSFET, será que a gente consegue reduzir esse tempo e assim reduzir as perdas? Existe uma forma de fazer isso ajustando esse resistor de gate, já que esse resistor impacta diretamente no tempo em que as capacitâncias intrínsecas são carregadas. Então eu vou colocar aqui em vez de 100 ohms, 10 ohms em ambos os casos, para a gente ver o que acontece. Se a gente analisar aqui durante o bloqueio do MOSFET, podemos perceber que o pico máximo da potência reduziu. No caso do circuito com o diodo Schottky está em torno de 55 watts, antes estava próximo de 100. E no circuito com o diodo de recuperação rápida
também está na casa dos 50 watts. Então isso é positivo, já que a gente conseguiu reduzir o tempo de comutação e diminuímos o pico da potência dissipada. Mas se a gente analisar aqui durante a entrada em condução, olha só o que aconteceu. Agora temos um pico de corrente muito maior do que antes, e a potência que estava em torno de 180 watts, o valor máximo, agora está chegando ali em torno de 900 watts. Isso se deve ao fato da gente ter reduzido o tempo de comutação e, consequentemente, a derivada de corrente no diodo aumentou. Isso deixa a recuperação reversa do diodo muito mais severa, atingindo picos de correntes mais elevados, o que reflete também na corrente do MOSFET, como a gente observou aqui nessa simulação. Então olha que interessante, para o bloqueio a gente conseguiu reduzir a potência dissipada, mas durante a condução a gente aumentou a potência. Uma forma de contornar isso é a gente considerar um resistor específico para a entrada em condução e outro resistor para o bloqueio do MOSFET. Isso pode ser feito utilizando diodos em série com os resistores. Então nesse caso as capacitâncias intrínsecas vão se carregar por esse ramo de cima, considerando um resistor maior, e durante o bloqueio elas vão se descarregar por esse ramo de baixo, considerando um resistor menor. Se a gente comparar aqui as perdas para esse caso em relação ao anterior que a gente utilizou apenas um resistor de baixo valor, a gente pode perceber que durante a condução a gente consegue reduzir significativamente o pico da potência e durante o bloqueio a gente tem uma dissipação aqui semelhante. Então é interessante deixar a entrada em condução um pouco mais lenta, quando a gente tem a presença de um diodo com uma recuperação reversa mais severa, e o bloqueio a gente deixa mais rápido para reduzir as perdas durante a comutação. Esse gráfico mostra uma simplificação das principais formas de onda envolvidas na entrada em condução do MOSFET, considerando a recuperação reversa do diodo. Aqui fica claro que a corrente que circula pelo diodo no sentido reverso, ela é somada à corrente do MOSFET, provocando um sobressinal nessa corrente antes que ela estabilize no valor de carga. Para a gente calcular a potência média dissipada nesse caso, seria necessário multiplicar a forma de onda da corrente de dreno pela forma de onda da tensão dreno-source, e depois integrar essa forma de onda dentro do intervalo de comutação para estimar a energia de perdas. É o mesmo que fizemos no exemplo sem o diodo, mas para essas formas de onda aqui fica bem mais complicado, Uma maneira mais simples de fazer isso é dividir o gráfico em várias áreas para estimar a energia de comutação, como foi feito nesse Application Note da ST Microelectronics. Mas de qualquer forma, seria necessário estimar todos esses intervalos de tempo, além da corrente máxima reversa do diodo. Esse outro Application Note da International Rectifier mostra como fazer isso com base em alguns dados e gráficos disponíveis no datasheet. Para evitar toda essa calculeira, podemos adotar o pior caso, onde toda a corrente da recuperação reversa do diodo circula pelo MOSFET, enquanto a sua tensão entre o dreno e o source ainda está no valor de bloqueio. Ou seja, vamos supor que a tensão entre o dreno e o source do MOSFET só começa a decrescer depois que a recuperação reversa do diodo é finalizada, e que ela demora um intervalo de TFV para diminuir do valor de bloqueio para um valor próximo de zero. Nesse caso, a energia gasta durante a comutação pode ser descrita por esta equação, que equivale à equação vista anteriormente, acrescida da parcela referente à recuperação reversa do diodo. No vídeo sobre diodos de potência eu explico de onde surgiu essa equação. A vantagem dessa abordagem é que a carga elétrica, denominada QRR, que é descarregada durante a recuperação reversa, é fornecida pelos fabricantes no datasheet. Isso simplifica consideravelmente os cálculos, porque não precisamos mais estimar todos aqueles tempos e a corrente reversa máxima. Agora basta calcular a potência média dentro de um período de comutação, multiplicando a energia pela frequência de chaveamento. Essa aproximação deve resultar num valor um pouco superior ao real, mas isso é bom, porque nos dá uma margem de segurança a mais no projeto do dissipador de calor. Então, para resumir tudo que vimos até aqui, precisamos ter em mente que as perdas em um transistor MOSFET operando como interruptor estático são divididas em duas parcelas, as perdas por condução e as perdas por comutação. A primeira delas é calculada com base na resistência entre o dreno e o source durante a condução, conhecida como RDS-ON, e também na corrente eficaz ou corrente RMS que vai circular pelo MOSFET. E vimos algumas maneiras de corrigir essa resistência RDS-ON fornecida pelos datasheets, com base na temperatura, na tensão gate-source e na corrente de dreno. As perdas por comutação, por outro lado, vão depender do tipo de carga que o MOSFET vai chavear, entre outros parâmetros como tempo de subida, tempo de descida. Para uma carga fortemente indutiva, é comum se utilizar um diodo de roda livre que funciona de forma complementar ao MOSFET, ou seja, quando o MOSFET entra em condução, o diodo é bloqueado, e quando o MOSFET entra em bloqueio, o diodo começa a conduzir. E como acabamos de ver, a recuperação reversa do diodo, além de gerar perdas de potência no próprio diodo, também gera perdas adicionais no MOSFET. Então, para calcular as perdas por comutação durante a entrada em condução do MOSFET, utilizamos essa equação aqui, que considera essas perdas adicionais devido à recuperação reversa do diodo. Durante o bloqueio do MOSFET, não temos esse fenômeno da recuperação reversa do diodo.
Então as perdas por comutação nesse caso são calculadas basicamente pelo produto entre a tensão de bloqueio, a corrente máxima de dreno, o tempo de descida, frequência de chaveamento e tudo isso dividido por 2. Por fim, basta somarmos todos esses resultados para obtermos as perdas totais no transistor MOSFET. O que muda para o caso de uma carga resistiva é que não precisamos utilizar um diodo de roda livre. Logo, não temos aquelas perdas adicionais devido à recuperação reversa. Além disso, a expressão das perdas por comutação passa a ser dividida por 6 e não mais por 2. E isso está de acordo com o que vimos na simulação, onde as perdas por comutação com carga resistiva eram significativamente menores do que com carga indutiva. Outro ponto importante é que os tempos de descida e subida durante a comutação dependem fortemente do resistor de gate. Isso também vimos numa simulação. Então não adianta adotar os valores fornecidos no datasheet se na prática escolhermos um resistor de gate que deixa a comutação mais lenta. Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Então se você quer aprender como calcular corretamente um resistor de gate para o MOSFET, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo.